Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo espírito de Eurípides Barçanufo. Bem-vindos todos vós, mais uma vez. Bem-vindos todos nós, bem-vindos todos os seres que aqui reinam, nesse universo imenso do reino espiritual. Bem-vindos. Quer dizer que, como sempre tratamos, todos tratam, o bem-vindos é como o ar. Quente quando está frio e o ar frio quando está quente. Que é eterno e constante. Que tem um som que se chama bem-vindos. Neste acalento entre nós, nesses bem-vindos, que possa então, este som de bem-vindo como agradabilidade, que chega até vós, que chega até vós e chega até nós, e todos os seres que estão aqui. Esta agradabilidade não é apenas orgânica e física, já que toda esta agradabilidade de bem-vindos estão para todos os seres que aqui estão, em outra aparelhagem que não seja esta, desse organismo físico de encarnados nesta grande terra. Então, neste acolhedor, trataremos do assunto principal, de que evoca esse portal de edificação, pleito ecumênico da verdade, sempre, sempre e sempre, o círculo sagrado. Portal da edificação, o ensejo, o intento máximo, a intenção máxima, aquilo que faz realizar por todos e por todos e por todos, do que nos alimentamos, somos sustentados, para que este sustento nos faça assim sustentados como todos estão aqui, e sustentados como estão todos aqui são, do gênero da natureza humana espiritual. Então, quando consagramos há pouco toda a espiritualidade residente, invisíveis aos vossos olhos, essa espiritualidade residente, é dito que a espiritualidade está em alguma parte, a espiritualidade está naquilo que sois, apenas revestido deste organismo físico encarnados nesta terra, quer dizer que tudo é espiritualidade do gênero da natureza humana e espiritual. Então sois espíritos, como todos os espíritos que aqui reinam. Então quer dizer que quando saírem daqui e forem para um país bem, muito frio, e se revestirem de tecidos que esquentam e ficam totalmente distintos como estão, o que está dentro desta roupa, totalmente distinta do que está aqui. Então, nessa espiritualidade, no conjunto da obra dessa espiritualidade, de encarnados, desencarnados como tratam, e este circuito de desencarnados está num circuito tão breve que todos estarão desencarnados e haverão aqui encarnados que estão e poderão aproximar-se daqui. Quando isto, como sempre tratamos, estiver e for o fundamento, tudo demais partirá do fundamento. Hein? Então, quando estamos nesta terra, são encarnados nesta terra, têm a provisão desta terra, têm os olhos desta terra, têm a intenção desta terra. Então, tens todos vós
A intenção desta terra, que inseparado de toda a terra, a intenção desta terra, que corrobora com a terra, o caminho, a direção, o sentido, aquilo que poder sentir desta casa, daquilo que pode entremear dentro do que poder sentir nesta terra. Então olhamos para a espiritualidade de longe, o entremeado desta terra, olhando a espiritualidade. Então trata-se de espiritualidade, converte-se em espiritualidade. Há democracias na espiritualidade, há igrejas na espiritualidade. Há o que é servil, o que escrava, escraviza dentro da espiritualidade, mas é algo que está afora, como se pudéssemos estar tortos, olhando para ficar um pouco distante assim e dizer da espiritualidade. Então podemos dizer assim, precisamos nos servir mais da espiritualidade. Precisamos ter uma atenção maior na espiritualidade. Nós, desse grande mundo, e tudo que converge para esse grande mundo, e onde estamos engalfados, me converge. Dia e noite, noite e dia, lua por lua, meses por meses, e assim por diante. Então nos entortamos para ver a espiritualidade, sendo que em fundamento é o que sois, não há como não seja. Se não o for, tudo está ruído. Absolutamente tudo está ruído. E se estamos aqui no interior deste portal de edificação, onde a espiritualidade é o fundamento, então estamos falando de espiritualidade de todos nós. Como espiritualidade, não olhando para a espiritualidade, convergindo um dia para a espiritualidade, ou uma vez por semana, ou duas para a espiritualidade. A conversão é que o fator fundamento é que somos a espiritualidade. Aquilo que precisa convergir para a espiritualidade, quer dizer que esquecemos que somos a espiritualidade. Espíritos da natureza humana. Quer dizer que converge na natureza humana e espiritual de um modo, de tipo de ser, evoluindo e convergindo dentre o que? Aquilo que vivifica e aquilo que mortifica, num pêndulo, para baixo e para cima, duas setas, para baixo e para cima, e também para todos os lados setorialmente, fazendo ângulos infinitos. Assim somos nós. Mas se somos apenas um apetrecho deste mundo, convergindo para alguma intenção bem particular, e de que essa é tão insignificante e mínima, mas de que fazemos a proeza dela ser o máximo, a maior proeza do mundo. Principiando na nossa sobrevivência, principiando atavicamente na nossa sobrevivência, e todos os pés que temos calçados, e todos os nossos movimentos estão infundamente em primeiríssimo lugar para a nossa sobrevivência, como encarnados. E de que a sobrevivência, como encarnados, tem uma natureza simples. Ela se alimenta, e ela tem uma temperatura ideal. Ela converge para uma limpeza, ela converge para uma relação humana, ela converge por todos os cantos desta terra, incluso a sobrevivência, que quer dizer que não podemos estar tampados o nariz, porque morreremos alguns minutos. E precisamos do alimento, já que o organismo físico nosso, encarnados, é como todo organismo físico nesta terra, desde uma borboleta ao sapo, aos quadrúpedes, bípedes, peixes, aves e todos os vermes desta terra precisam respirar e precisam se alimentar. Então somos tudo parecido dentro daquilo que estamos com uma roupa especial, espíritos com uma roupa especial para caminhar nesta terra, nesta orbe, neste planeta. Num regimento tal que precisamos deste organismo respirar, se alimentar, beber
E de todos os elementos que em fundamento, que fazem parte de nosso organismo e da circunstância de vida de encarnados, este é um fundamento. Nossa, estou encarnado. Não sou uma das 1000 hipóteses da característica de estar nesta Terra. Nesta apólice, como todos tratam, não apenas Eurípides Barçanufo que aqui está, porque tratamos sempre e evidenciamos sempre daquilo que nos é indicado, todos os bilhões de seres que estão nesta Terra, no mínimo estão respirando juntos. E outros estão encerrando esta respiração para não respirar mais. E outros estão começando a inspirar na medida que estão chegando nesta Terra, que é o primeiro movimento, inspirar este ar. E buscar água, buscar aquecimento, buscar um modo de que este organismo físico não se deteriore. Então isto é muito simples. Isto é um fundamento atávico de sobrevivência. Então não podemos dizer para nós mesmos que não precisamos mais de alimento, que não precisamos mais do elemento água, que não precisamos do elemento fogo, já que está em nós, porque temos 36 graus em média, e 36 graus só é produzido com um tipo de fogo interior desse organismo. Se ele abaixar, todo o organismo perece. Se o ar não entrar, ele perece. Se não tiver a qualidade da água, ele perece. E se não tiver a qualidade do alimento, ele perece. Todos são dependentes disto. Todos os bilhões que estão nesta Terra, acrescido apenas de que muitos e muitos agora estão encerrando o último inspirar e o último expirar. De que este fogo diminui e ele esfria, enrijece. E todos os elementos da natureza que são sustentados vão alimentar-se disto. Porque se não alimentasse disto, tudo o que está nesta terra já estaria petrificado e mortificado. Isto tudo é fundamento. Olha, o fundamento é quando estamos sendo fundamento. Existe o fundamento que olhamos para o fundamento do lado de fora, como olhamos para o espírito, espiritualidade do lado de fora e tratamos dela. Então, quem trata da espiritualidade lá fora? Quem trata do que entende da espiritualidade lá fora? Quem trata é aquilo que está torto. Não está coincidente. Criou-se um organismo separado, que são todas as pessoas e cidadãos desta terra. Pessoas e cidadãos não estão na área da espiritualidade. Pessoas são um organismo inseparado, que estão articulados em todo o associativo humano externo, e de que combinado desde o associativo a tudo o demais, torna-se uma pessoa e um cidadão. Então vamos endireitar. Se não, em fundamento, não somos a espiritualidade, somos esta tortura que indica que não é capaz de criar um cabelo, que não é capaz de nada, a não ser fazer valer do que lhe é dado, deste ar que respira, dos elementos, de toda a irradiação cósmica, de toda a reação direta que nos sustenta e nos faz realizar num proveito que é muito próprio, que as radiações entram para nós, com igualmente a todos, se não seriam tudo ao contrário. Este é o fundamento. Então, se tratamos de espiritualidade, em sendo nós a espiritualidade, em fundamento, separado, cada um é uma pessoa distinta e diferente, com gostos particulares, com intenções particulares, com modos de entender particular, com modos de olhar para a espiritualidade em particular e tudo mais. Então virou um particular. Então o portal da edificação, será que não dá para desentortar e tratar do fundamento?
Se este fundamento que tratamos para todos que estão aqui e para milhares que estão aqui, ele desaparecer, nós ficamos perdidos. Se ficamos perdidos, estamos esquecidos totalmente de onde não é perdido. Ora, estamos perdidos? Perdidos de onde? De onde estamos perdidos? Fazendo de conta que não estamos perdidos, porque sairemos daqui e iremos para um lar, para um local provisório que se chama um lugar onde habitamos, uma habitação. E lá nesta habitação vivem seres que se aconchegam, se odeiam, na particularidade de quem tem de cada um. De que podem se amar, de que possa dizer que amam profundamente, dentro de um grande engano, que este amor que diz faz a possibilidade contrária do outro que é amado. Então isto é digno. Ora, se tratamos do fundamento como digno, porque o fundamento, ele não é discutível. Tudo que tratamos agora não é discutível. Todo o fomento de estar encarnados e desencarnados não é discutível. Se podemos proclamar para nós mesmos que inventamos e reinventamos nosso espaço do jeito que queremos, utilizando todos os elementos, todos os alimentos e tudo que chega para nós que sustente, que podemos entender que somos intermediários, uterinos, porque existe um útero e nós não costuramos um útero. Nós costuramos um objeto que pode aquecer um pouco mais, apenas isto. Costuramos uma cesta que vai trazer alimento e somos intermediários de um alimento que não produzimos. Os alimentos vêm e são a prodigalidade máxima. Então, o sustento neste fundamento é endireitar-se. E neste endireitar-se, quando vamos nos ficando torcidos, temos uma revelação do fundamento. Se este é o fundamento, para onde estamos tendo torcidos? Que inventamos uma cláusula que somos alguma coisa. Somos um fundamento. E, na verdade, somos um caminho para o fundamento. Somos intermediários no fundamento, porque não há outro modo que não ser intermediários. Então, se somos intermediários hoje de toda a ciência acolhida neste mundo de milhares de anos, provinda da espiritualidade para a espiritualidade, acumulado o suficiente que podemos pegá-la de pronto e dizer até que é nosso um pedaço disto. Então aqui está se expressando, se manifestando. Uma espiritualidade, um ser da natureza humana e espiritual, que tem um nome muito conhecido, que é Eurípides Barçanufo. Poderíamos inventar outros nomes que quiséssemos. Mas Eurípides Barçanufo tem uma corresponsabilidade com a espiritualidade de si mesmo. Então, poderíamos ter escolhido outro nome, mas Eurípides Barçanufo quer que saibam que é Eurípides Barçanufo. Tão sabido pela literatura kardecista, tão sabido por toda a literatura que trata de Eurípides Barçanufo como um grande médium, um grandíssimo médium que veio para esta terra, e sim, é um dom como qualquer outro dom, não é diferente. Se é exacerbado o dom da mediunidade, é exacerbado porque, na qualidade espiritual da mediunidade, todos estão esquecidos disto. Apenas isto. É da nossa natureza e natureza de todos. Conceber a espiritualidade e os seres espirituais é natural. Estamos esquecidos disto, embrutecidos disto. Temos só os olhos físicos e os outros olhos desapareceram. De outra forma, trataríamos naturalmente.
Em se tratando de Eurípides Barçanufo, então a proeza de estar no interior desse portal de edificação, em ação, com todos os seres que estão aqui residentes, porque é proclamado para nós, mais do que tratarmos de pessoas, tratarmos do espírito, mais do que tratarmos do torcido, é chamar e distorcer fundamento. E Eurípides Barçanufo já fez muito disto, tratou de distorcido, e o distorcido continua distorcido, um pouco melhor de sua lepra. Então sabem todos vós, de um lugar tão pequeno para encarnados e num lugar tão grande para desencarnados, da espiritualidade, como todos vós, não há como não ser da espiritualidade, então inventem moda, não só da espiritualidade. Vou fabricar o meu próprio ar, minha própria água, meu próprio calor interno. Vou fabricar tudo. Fabriquem. Quando vão começar? Enquanto isto sois da espiritualidade, recepcionando completamente e totalmente a possibilidade da vida em todos os aspectos, da multiplicidade da vida. Apenas isto. E Eurípides Barçanufo expressa-se e também quer que esteja de um modo que esteja neste mundo e que possa ser realçado. Sabe quantos estão interessados nisto? Prefere Eurípides Barçanufo, que tratava do torcido, do muito torcido, e de que deu sua vida pelo torcido, e de que se ele não desse tanto a vida pelo torcido, ele poderia continuar na Terra e ter uma revelação a mais do que isso. Por isso tem um indicativo do Eurípides Barçanufo, fundamento, espiritualidade sois. Se tiver discussão de que sois ou não sois, está torcido, está fora do fundamento. Inventou uma possibilidade de ser, de um modo de ser, de uma característica de ser e tudo mais. Só que não funciona. Nunca funcionou e nunca vai funcionar. Porque no cheiro disto não há mortalidade na espiritualidade, há mortalidade do vosso corpo orgânico. Mas só da mortalidade do vosso corpo orgânico já seria o suficiente para termos uma revelação imensa. O que entorpece a espiritualidade do manifesto do corpo denso nesta terra, multiplicado por bilhões, por todos os cantos. Retornando a todos os campos de discussão da espiritualidade, por isso que estamos tratando tudo isso agora, se há algo em todos vós que vê a espiritualidade lá fora, está torcido, está fora do fundamento, isso é uma revelação. Se a espiritualidade estiver numa determinada literatura, uma ou outra, então olha, a espiritualidade é bem tratada e acolhida, por isso parece que vê a espiritualidade em tal caminho religioso. Há muitos caminhos religiosos, mas todos religiosos são da própria espiritualidade e todos são sustentados. Nós não nos alimentamos de pedra, nem de tijolos, nem de armações. Nós não nos alimentamos daquilo que se multiplica nessa terra por nada. Nós alimentamos no limite que podemos nos alimentar e dos alimentos que precisamos. Então, filhos desta vida, existenciais desta vida, a espiritualidade não está no lugar que Eurípides vai tratar da espiritualidade. Somos a espiritualidade. Se reconhecemos só lá fora, repetindo pela 5ª vez, estamos torcidos. Ficamos importantes e podemos dizer onde está a espiritualidade. Sois vós a espiritualidade. Se não encontra em vós, não encontra em lugar nenhum. Porque sois a própria possibilidade de ser sustentados.
e estando como encarnados, na equação exata de estar encarnados, que é indiscutível, não estou encarnado, está? Quem pode dizer aí que não está encarnado? Que inventaram a encarnação? Todos desencarnam num instante. Muitos desencarnaram no instante, milhares, milhões. Mas com relação a tudo que conhecem, tudo desencarna num instante. E num instante não é mais, não está mais ou menos. Não existe mais ou menos encarnado. Enquanto tiver uma inspiração e uma expiração, ele está encarnado. E porque ainda está quente, porque tem alguns graus a mais ainda. Depois disso não há, é absoluto. Se isto não for revelação do que possa ser um fundamento, o que precisa mais. Então olhamos e passamos lá onde devotamos aqueles ancestrais nossos, sabe, aquele lugar, passamos todos os dias. E a espiritualidade, ou desencarne, ele está em algum lugar. O desencarne está tomando nós até que chegue o final. Então somos a propriedade do que está lá e do modo como está lá. Isso é o fundamento. Então, no quesito que podemos olhar aquele lugar onde pleiteia-se o respeito aos nossos ancestrais, e o respeito aos ancestrais serão vós daqui a pouco. E estarão lá. Nossa, estarei lá. Então significa que a importância de tanta coisa nesta terra vai diminuindo. Então a importância de estar respirando este ar é muito. Aquilo que possa ser indiscutível em vós, na espiritualidade é muito. Agora, quando entendemos que somos um realizador de um filme, e de que este filme, que realizamos a obra deste filme, é aquilo que entendemos, e somos o diretor, somos o escritor, o diretor, o planejamento, somos tudo ao mesmo tempo, de um filme que inventamos de nós mesmos. E ele persiste e não para nunca. Quando termina lá, começa de novo. Quando termina lá, começa de novo. Todo dia e noite. E a proeza desta possibilidade, da própria criatividade, de tornar isto possível, significa que somos num ponto de alimentação, de alimento que consta num dos pontos principais que se multiplicam por 7, de fundamento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que aflora bem no começo da pele e depois vai se aprofundando até o sétimo. O sétimo deriva a nossa ancestralidade total. Aquilo que é imortal. Este imortal, se existir uma queda tão grande, de onde toda a escravidão e todo aquilo que for mortificado em nós, aquilo, como referência máxima, aquilo que nunca acaba, também não acaba, apenas entra num estado absoluto de débito gigante até o fim do mundo, se for possível, mas pode ser reabilitado. Então está na discussão humana isto. Então, quando carregamos em nós a vida que se manifesta e faz a vida, e também a morte, de que vai fazer a morte existir, significa que não estamos num plano de ter importância tão grande que podemos estar afrouxados no mundo. Então muitos já não estão mais aqui. Num instante, num grave instante. Tudo. Então o organismo físico, o último organismo físico de Eurípides Barçanufo, tem um lugar, tem um nome, tem uma data, tem tudo lá.
E o Barçanufo está se expressando aqui. Então, o Barçanufo é a própria espiritualidade, como todos nós. A própria espiritualidade dentro do gênero da natureza humana, que é a espiritualidade de um ser que não seja natureza humana, espiritual é outra. A espiritualidade de um grande organismo nesta terra que sustenta tudo, de uma vaca. A espiritualidade de uma vaca é outra. Mas nós, da natureza humana e espiritual, sabemos que vamos morrer. A vaca não. A vaca nem tem pretensão de discutir a espiritualidade onde ela está. Ela é a própria espiritualidade da vaca, notabilizada ao máximo, a não ser que for modificada geneticamente por nós, que somos a nobreza em pessoa. Nós, uma vaca jamais fará o circuito de devastação nesta terra, que nunca mais vai ser igual. Então ela reinava e pastava onde tinha pasto. Então ela não desmatava para fazer pasto. Então ela tem um reino em si, em totalidade, da espiritualidade da vaca, incontestável. Sendo ela incontestável, no limite do que seja, mas repetindo, nós somos algo muito maior. Nós destruímos um planeta. Nós temos ódio superior a matar 1 milhão de seres, ou muito mais. Já vi tem um ódio numa vaca que mate muitíssimas vacas. Então é nobre também daqueles que se alimentam da vaca. É nobre também das feras que se alimentam da vaca e tem uma totalidade em si mesma disso. Tem o proveito de uma espiritualidade exata. Ela não inventou-se. Não inventou ter uma capacidade de caça suficiente. Tudo isto é fundamento. Se existe isto entre nós, todos nós, do que podemos tratar de nós como espiritualidade, saibam que trazemos no interior da espiritualidade a devastação, o horror, o ódio, a ganância, a luxúria e tudo aquilo que podemos dizer e olhar para cima e fazer aquele sinal horrível e terrível para tudo que é possível. Só nós. Todos têm um efetivo exato. Todos. Todos os vermes. Todos os insetos. Todos e todos. E eles estão no fundamento da espiritualidade e da propriedade daquilo que está manifestado, do ser que ali está manifestado e mantido pela mesma potência divina, só que as entradas são diferentes e tem bilhões de maneiras de entradas. Cada modificação de entrada é um tipo de ser. Nós temos as melhores possíveis, então teve alguém especial que veio para esta terra e disse que nós somos o mais próximo da potência máxima divina, mais próximo possível do Pai, porque temos a capacidade da nossa totalidade de mover montanhas. Temos a capacidade de estar veloz por todos esses cosmos, como quisermos. Então o fundamento, só tratamos de fundamento. E podemos, será quantas horas tratar de fundamento? De muitos modos de fundamento. É o fundamento que nos importa. Não importa para o portal de edificação melhorar o que está torto. Porque o torto não melhora-se. Ele continua torto. Então, há milhões de seres que cuidam de melhorar o que está torto. Apaziguar o que está torto. Curar a ferida da própria tortura. Porque a ferida real que nós temos é aquilo de quando não entortamos, ficamos a própria ferida. Como vamos curar a própria ferida? Retornando e distorcer.
Quando isto acontece, existe um reino que se chama revelação, e temos a revelação da tortura. A revelação, como já sempre tratamos, é um velar que vê. Então, já tratamos do velar, todos já trataram muitas vezes. Então, quando o velar de ver vê, e vê a tortura e diz, como andei nesta terra deste modo, o que entendi da vida deste modo, e como andei por toda esta terra, como eu abracei todas as circunstâncias desta terra, como eu efetivei contratos nesta terra, como peguei na mão nesta terra, que tamanho fomos trapaceiros nesta terra. E dentro disto ainda, fazemos e recrutamos motivos de tudo isto que tratamos. Por isto, por isto, por isto, por isto, por isto, por isto, também por isto, por isto e por isto, então isto e isto. Então podemos tudo, na verdade, até realizar qualquer ato e justificá-lo. Podemos legalizá-lo, fazê-lo justo, fazer coletivamente justo e legal justo por todas as partes. Podemos tudo. Então somos o máximo de que podemos tudo, até sair do fundamento. Sair do fundamento é que demos o máximo para nós, e o mínimo para aquilo que nos sustenta, e até daquilo que indiretamente nos sustenta. E prodigalizar os elementos que fazem a vida para nós, que entendemos deste organismo físico. Então tem uma pólice de que esta manifestação como estão já é uma manifestação vinda de impressões do que formatamos organicamente, porque depois as impressões que ficam são igualzinhas que estão aqui. Se elas estiverem tortas e forem para lá a impressão do torto, continua torto. Continua o prodígio do torto, em detrimento do fundamento. Se tudo aquilo que abraçamos, dentro daquilo que está escuro ou claro, será a vigência de nossa vida. No escuro o ar é pesado. Aí tem o ar pesado também, porque vamos ter a impressão que precisamos respirar, e temos que respirar, e temos que se alimentar. Até a impressão de que da tortura e todas as impressões que temos forem reveladas. Então todos os seres que é dito, e daqui estão muitos aqui que fazem essa proteção, essa capacidade, essa retenção aqui, são translúcidos. Então as impressões que eles tinham não existem mais, se libertaram das próprias impressões. Aí as nossas impressões vão dizer o que é então? Só quando ficarem translúcidos vão saber. Então existem literaturas, incluso na grande obra kardecista, que traz tudo isso, e das impressões de seres totalmente desfigurados, dentro das impressões que tinha, dentro daquilo que abraçou, dos seres transfigurados, e daqueles que eram objeto de escravidão. Isto é verdade. Então a impressão, quando distorcemos, entendemos que somos nós, e a impressão fica, as impressões vão ficando, como o produtor do filme que acabamos de falar, e de que nunca para e nunca cessa. Somos capazes de tudo, é sustentado. Então vamos torcendo, tudo sustenta aquilo que torce. Sustenta a criatividade, sustenta que podemos inventar tudo, sustenta tudo, mas também sustenta aquilo que é o contrário, que faz fenecer o propósito. Tudo é sustentado, não há nada que se manifeste que não seja sustentado, nada que possa ser visto, ser visível, ou ter algo que possa ver em qualquer possibilidade de visão.
Então podemos dizer que somos a própria espiritualidade em ação agora? Ou cada um vai dizer de si mesmo? Quando isto acontece, é que são sustentados na própria tortura, inventamos o modo do que entendemos, de que fazemos de nós, e ele se manifesta e ele é sustentado, até o último que possa ser. E o Bispo Barçanufo sabe muito bem o que é uma impressão. E sabe muito bem da impressão que temos, da impressão que podemos realizar, e ela se notabiliza e fica. E sabe muito bem que não é apenas naquilo que tratamos agora, de todo este fundamento que vai resolver a causa. Vai resolver que existe a possibilidade de uma revelação. Ela é independente. É como quando, num combinado do que precisamos atender, temos uma incumbência de trazer algo independente para nos auxiliar. Coisas externas, comum desta vida, independente. Porque se estiver atrelado, quando uma família está na capacidade máxima de um arrancar o olho do outro, cria-se a possibilidade desta criar uma inteligência independente, nova, que olhe de fora e possa dizer, e todos têm que ser respeitados. Já ouviram falar disto? Porque dentro disto é impossível. Então, dentro daquilo, da própria impressão que criamos, é impossível criar outra. Porque quando intencionamos pelo verbo de Abigail, ela não cessa, ela não para. Porque através do verbo e articulação do verbo é algo que articula-se a possibilidade da potência divina em ação. Bem pequenininho, um tamanho de um poder deste tamanho, de um poder deste, até um poder imenso. Então, em sabido da nossa espiritualidade, podemos utilizar o mantra sagrado. Será notabilizado. Quando estamos distorcidos, o mantra não significa nada, já que a manifestação do verbo que possa ser intermediário é muito pequena e insignificante. Então, no reino do Abigail, todos poderiam dizer que os mantras não funcionam. Eles não funcionam porque a nossa potência, o verbo que vai corresponder, é fraca, é insignificante. Aí ela não funciona. Então cuidem de intencionar uma inteligência externa, um algo novo. Que este algo novo, sim. Então, se algo novo aparece, ele é esclarecedor, revelador por si mesmo, e vamos saber o quanto estamos tortos, andamos tortos, do que entendemos e do que fracionamos, do que interseccionamos, e de que este interseccionado traz. Tudo que adentra de 1000, ficamos com 10, e o restante fica para o mundo e seus acessórios. Então, cristicamente falando, se 1000 entra e fica, temos a potencialidade máxima da natureza humana e espiritual. Eliminamos, pela potência disto, todas as impressões. Elas desvanecem. E temos o contato direto. Qual é o contato direto? O contato direto é o contato direto. Em sendo todos nós a própria espiritualidade, porque não há modo de não ser. Não há modo de não ser do que não seja espírito da natureza humana espiritual encarnado, soberanamente encarnado, tendo as reações do encarnado, tendo os objetos do encarnado,
Temos a capacidade de pensar, sentir e multiplicar isso por tantas coisas. Tudo ao mesmo tempo. De presente, tó. Faz o que quiser. Notabilizado que não realizamos por nós isto. Jamais. E não notabilizamos também que o nosso cérebro é capaz de realizar tudo isto. O cérebro é o intermediário da potência divina e de que faz repartir tudo e colocar tudo no seu eixo e no seu lugar. Ele recepciona, é recepcionador, um grande equalizador. Então, se o cérebro, se tirássemos o cérebro de cada um, ou de um, não seria mais da espiritualidade, não seria mais um espírito, não seria nada. Nós somos a cópia fiel do que foi programado para nós. A cópia fiel de um cérebro para todos da natureza humana e espiritual, com diferenças insignificantes. E a capacidade de realizar essa obra, não há como não ser divina. Então, o fundamento do fundamento, dentro de algo indiscutível, fomos fomentados. Fomos criados como sendo de uma matriz da natureza humana e espiritual, muito lá atrás, até que pudesse acontecer de pudéssemos andar sozinhos, mas sempre altamente sustentados, totalmente. Não há que é sustentado até um ponto, depois não precisa mais. Então, todos os grandes místicos e videntes desta terra viram diretamente isto, dentro de uma visão de uma velocidade enorme do tamanho da irradiação que chega. Mas nossos olhos são mortos para ver diretamente o que significa essas entradas e de que está apresentado de tudo que se manifeste. E quando esta visão vê isto, ela é a propriedade máxima da espiritualidade divina, desamortecida, dessensibilizada. Estamos no interior de uma retenção por estes seres que acabamos de tratar, que não há visibilidade mais, e que tem uma velocidade tão grande que ele pode realizar uma obra mais difícil do mundo, porque não há aparelho no mundo que faça isso, seja o qual for, e nunca será, a não ser que atinja, essa espiritualidade atinja a velocidade que há de restringir os chamados externos. E restringindo os chamados externos, podemos entrar num estado de presença, de estar presente. E ter a revelação do quê? Que todos os chamados externos tira a possibilidade de estarmos presentes. Estamos desacomodados por todas as partes. Isto está entre nós. E nisto, podemos haver algo entre todos nós agora. Um fundamento. Não olhamos para onde existe a espiritualidade, nós somos a própria espiritualidade. Se essa espiritualidade estiver encarnado, é encarnado. Se estiver desencarnado, é desencarnado. Se os nossos olhos mortais não podem ver a espiritualidade, que não está aqui mais, mas está para outros olhos, então saiba que também são e estão para a espiritualidade.
tanto quanto nós. Então, aqueles que tiveram próximo em carne e não estão mais, continuam no gênero da espiritualidade. Se estiverem tortos, esquecidos, andando a esmo ou não andando a esmo, são sustentados. Se em primeiríssimo lugar o Pai, mais do que em primeiríssimo lugar, o que eu entendo de mim, podemos, dentro de uma revelação, seria a faculdade de criar circunstância do que eu possa proclamar por mim mesmo, do que eu possa entender da minha vida. Isto é um direito legal entre os encarnados, mas não é um direito legal na espiritualidade. O direito legal na espiritualidade ele não está mais torto dentro do fundamento. E dentro disto surge toda a expressão de manifestação desse roteiro de vida. E quando não estamos torcidos, porque quando estamos torcidos, né, nosso instinto e nossa visão fica curta. Ou assim, ou assim. Quando estamos assim, a nossa visão e nosso instinto fica enorme. Então não pisamos à toa. Porque sabemos que pisar à toa significa que vamos pisar e não conseguir mais sair. E se for um atoleiro bravo, mais ainda. Então estamos com instinto, com sensibilidade, e dentro de uma tensão que não é da nossa propriedade, mas uma tensão natural, instintiva, onde eu devo, não. Onde sim ou não. Dentro desse instinto, sabendo que dentro da espiritualidade há uma imortalidade em nós. E é uma possibilidade de vida. Onde a progressão dela leva para a libertação e a luz. Libertação e luz, libertação e luz. Ou o contrário. Está aumentando para nós todos aqui. Então, na possibilidade que se apresenta para o Esparsanuf, no modo de possibilidade da incorporação, sinto-me encarnado. Sinto-me encarnado. Mas tenho a revelação da espiritualidade que não sou encarnado. Para que pudesse haver esta possibilidade de estar cravado nesta terra, como estamos aqui, na possibilidade de comunicação do Espírito, e tratando de fundamento e de espiritualidade do que somos, não a espiritualidade alheia, do fundamento que somos, e para ter a revelação de que saímos do fundamento e vamos para um lugar muito longe de qualquer fundamento. Então a revelação, daqui a pouco, quando saírem daqui, a revelação, algo que é novo e que vê, vai olhar e vai ver que isso absolutamente estão indo para as impressões que criaram, para o modo que criaram, para aquilo que foi mortificado do que criaram. E tem uma revelação. Então a revelação significa uma luz que acende. É uma novidade. Quer dizer que o torcido não resolve o torcido.
A loucura não resolve a loucura. A demência não resolve a demência. É um lugar novo que sabe da demência. Um lugar novo. Mas quando estiverem saindo e olhem para onde vão, algo, uma velhinha, de que modo estão indo? De que tamanho é do mesmo modo? De que exatamente tudo, igual tudo. Preferência, expressão, motivo, endereço, tudo igual. Aí vão, isto, mas quando tem a revelação, saiba que não sois vós que sois dono mais. Elas são donas. Como se tivessem um encabestrado na vida. Então, aquele bem-vindo do princípio. Um alento, um ar rarefeito, agradabilíssimo, que diz bem-vindo. Filhos existenciais, milagre existencial, ou o quê? Se não for um milagre. Então, dentro da fidelidade deste portal da eficação, todos que se expressam aqui, sempre expressam, finalizando esta obra, algo que é inexorável nesta vida, portentoso nesta vida para qualquer um da espiritualidade que somos. Quando esta potência em nós não é rebanhada pelo mundo, por todas as partes, e de que esta potência está para nós, ela alinha por natureza tudo que é condizente a todas as entradas que temos de fundamento, abraçam-se. Então não podemos dizer que é diferente o conceber do saber, do entender, tudo alinha-se e tudo faz a capacidade máxima acontecer em cada canto de nós. E quando isto acontece, temos algo não hospitaleiro, uma algeriza tão grande, de tanto quanto aquilo que mastigou e tudo aquilo, de que permitiu que mastigasse. Esta é um estado divino, natural, que não precisamos ajoelhar, nem fazer esforço, simplesmente vem, preenche e temos uma totalidade. Aí temos aquelas obras-primas que diz, aquela criatura com a totalidade, e aquela luz enorme, e uma luz que vem aqui lá de cima. Mas o lá de cima e o lá de baixo é o mesmo lugar. Mas assim como todos vêm, isto é inexorável. Não há como inventar isto, e nem um aparelho que invente isto. Nenhum possível. Então, quando esse ser, que teve a revelação de que estava torto, endireitou-se, mas quando endireitou-se, saiba. Então ele não diz, ora, endireitou-se, vamos então, é a partir de agora. Endireitou-se, ele tem a corresponsabilidade imensa, mas ele endireitou-se, está no fundamento. No fundamento tem um alto-falante grande que tem uma voz, e a voz indica o caminho, e indica tudo o que precisa ser realizado para que desembrarasse de tudo que embaraçou-se. Mas ele está vendo. Então, neste ponto, de que tratamos agora da espiritualidade desse ser humano, e do ímpeto imenso, tanto daquilo que mortifica, ou tudo imenso de libertar-se, sair do esquecimento, da escuridão,
Neste ponto, existe algo que é inexorável. Tem uma passagem. Isto é inexorável porque ela vem. E porque Eurípides passou. A passagem que nós vamos tratar não significa que chegou no céu. Significa que é um rito de passagem que dificilmente vai estar esquecido daquilo. Mas precisa acontecer. Então aqui está apenas um minúsculo proeza da possibilidade para que todos da capacidade de saber do homem, de que ganhou de presente de saber. Quando esta passagem surge, ela tem uma porta. Não, sempre um pórtico tem uma porta entre algo e outro algo. Então, na digital da potência divina acumulada na digital. Então, estamos falando da digital do mundo, não tem um digital que é único para qualquer um, para cada um, ele que faz abrir a porta. Então, tem um digital e uma porta que invariavelmente é incorruptível. Esta porta se abre. E quando ela se abre, temos como se fosse um grande tufão imenso, de uma velocidade imensa. E estamos adentrando. E lá toda a velocidade é outra. Tudo é outro módico, tudo. E atingimos um lugar inexoravelmente, como sempre tratamos. O lugar do espírito, da casa, do como quiserem, do descanso. A abrangência desta potência, isso é recepcionar isto, e chegar no lugar do descanso. O cansado como estamos não saberá nunca. Sabemos que ter a proeza de que estamos cansados, e de que é um cansaço imenso nesta vida, e de que daquilo que estamos depauperados no mundo temos um cansaço imenso. Então, aquilo que mais intenciona diretamente de todos nós é atingir o lugar de um descanso absoluto. E o intento, o ímpeto deste ser, que está potencializado um tanto mais, o ímpeto é saber onde está o descanso. E o descanso não é premeditado exatamente pela precisão de toda a espiritualidade, de ir para algum lugar em descanso total. E o descanso total, descanso total, apenas no descanso total, temos algo em nós que chegamos no céu. E este chegamos no céu significa mesmo que podemos falar, posso ficar eternamente naquele. Nisto que chegamos neste descanso, num rito de passagem rápido, entramos no reino, no espírito da gratidão, não há outro modo. Já que a gratidão em nós, que nós recepcionamos, e todos garantem um tipo de gratidão, das mais pérfidas às mais sublimes. E quando entramos no reino da gratidão, do descanso e da gratidão, só há algo que possa acontecer imediatamente. Entramos em oração e somos, então, a própria oração. Não somos algo distorcido que entende de que possa saber de algo que exista, que é a oração, ou de que amanhã vamos orar. Quando adentramos a este estado de oração, significa não apenas, significa o lugar mais próximo possível, atinente ao Criador. Estar em oração significa o apogeu da espiritualidade. E nesta incursão desta passagem, significa que ele estará pronto, apto, estará fiel, terá uma próxima para qualquer
dentro de sua ordem, absolutamente, estará atento, estará acordado, estará desperto. Então, neste lugar de oração, vamos estender nossas palmas para cima. Não como método, aqui não existe método, apenas para atender, indicarmos que estamos prontos. Há 3 vertentes, filhos desta vida. Neste reino daqui e na pólice de tudo que tratamos, 3 vertentes. A primeira vertente em oração é muito natural, de que aquilo que entendemos ou não entendemos de nós, segregamos virtudes entre seres, Estes seres que acontecem, de virtudes entre seres, eles querem se aproximar de novo e tratar das suas virtudes que aconteceram. Precisam disto e precisam saber, porque estão dentro da incapacidade, da visão, e de como se tornaram-se espíritos longínquos, fantasmas longínquos, de que eles podem estar próximos, desde que estejam limpos, com bolsos limpos, e possam adentrar aqui. Para cada um de vós, não para um grupo, não para outros e muitos, para cada um, endereçado para cada um, e dentro de algo que não é caótico, dentro de uma organização que faz esse trabalho por todos nós. Quem seria? E o que ele teria a dizer para nós? Lógico, ele estava encarnado, mas não está mais. Então deixou coisas para trás deste encarnado. Quer saber onde está aquilo? Onde está aquilo? Desperta. Liberta-se. Não consigo levar nada e nem levarei. Nem um tostão furado. Na capacidade que temos de estar prontos, recepcionarmos um ser invisível, que sois vós lá, e que sois vós do que já foram lá, e de um ser que não está mais aqui, isto é um milagre, poderão sentir uma pequena eletricidade nas palmas das mãos. Aqui 4 mãos, cada uma tem um destino totalmente independente de recepcionar. A outra vertente, a segunda vertente, que tratamos, e todos tratam, como guias espirituais. Se guias espirituais quer dizer que eles estão, que são da espiritualidade como nós, tornaram-se por um efetivo misterioso e por um dom, como existem muitos, de ser um guia. Um guia não é professor, um guia não é desobsessor, um guia não é curativo, é um guia. Sua única proposta possível, um guia. Um guia quer dizer que para alguém que está perdido e intenta um guia de toda a alma, ele vem e diz, siga-me, porque sei o caminho. Raramente o seguimos. Raríssimas vezes. Então, um guia, ou alguns guias, serão suficientes para todos aqui, os milhares desta terra, porque percussionam um guia dentro de uma abordagem que ele tem um contágio com muitas centenas de seres. E existe o chefe do guia, existe o subchefe, o chefe, existe o grande chefe, o grandíssimo chefe, e o grande guia.
e em trabalhos organizadíssimos. Então, tantos têm uma opulência de colocar em volta do pescoço algo como sendo seu guia. Esse diz que quer ter a pólice do guia. Para falar que é o guia, você é meu, o que é um guia? Então tem guia nas matas, porque quando estamos perdidos, e algo que é um guia, de quem entende todos os percursos, chega, ajoelhamos e pedimos, retira-me daqui. Ele diz sim, siga-me. Mas por onde eu vou, vá. E nós seguimos em desespero, até que retornamos à nossa pátria, ao lugar onde nos perdemos, está claro. Isto é muito comum na Terra. Todos os outros ensejos são idênticos. Mas se ele bate, um guia bate em nossa... Siga-me, direis assim, aguarda. Porque tenho tudo aquilo acumulado nesta terra e não está na hora de eu te seguir, quero ficar aqui. E se este guia quiser levar não para outra terra, não para outro lugar espiritual, mas quer levar mesmo nesta terra, para o mais próximo do seu caminho original, siga-me. Não. Eu já tracei o meu caminho e está tudo traçado, guia. Então eu intento para este guia de cada um daqui, para a propriedade deste guia que está ligado a cada propriedade de um diferentemente, que a pólice daria para este dia. Com a intenção deles, como sendo guia, realizar por vós. A terceira vertente são seres existenciais, tanto quanto vós, que sempre se deu a preferência de algo, do poder curativo, cujo dom específico é exatamente este. Eles não são guias, não são desobsessores, são curativos, aprofundam-se onde estamos distorcidos, e o distorcido trouxe aquilo que pedimos, intentamos dentro do verbo, e ele poderia realizar esta obra aqui, por todos aqui, e por todos uma multiplicidade que estão de seres aqui, idêntico a todos vós com enfermidades. Mas há um senão, sabe onde estão? Sabe tudo o que precisaram ouvir de Ori para Sanur? E a velocidade é imensa. Em alguns segundos pode realizar para cá, rapidamente todos que estão intencionados para tal. Aprofundando-se em camadas profundas, e depois vão vir à superfície ou o contrário. E eles sempre profetizam assim: nós podemos curar. Se a enfermidade estiver em nossa intenção por algo, a própria intenção vai fazê-la voltar e retornar. E aí vamos ter que curar outra vez. Se existe algo para todos vós, dos seres que conhecem nesta terra, e que poderão endereçar, podem endereçar o feitio do curativo, da cura orgânica, física, e as demais que advêm disto e das profundezas que vêm para as beiradas.
tudo dentro da lei, mas no máximo da possibilidade. Então saibam, quando estiverem distorcidos, estiverem prontos, e tiverem uma retenção do Pai, tudo é possível para cada um aqui. Mas para estarmos prontos, precisamos abdicar de nossas imbecilidades que mortificam, nos escravizam, nos adoecem e se tornam o inimigo número 1. Não acidentalmente, existe uma bruma aqui para todos. Alguns podem ver ou não ver. Esta bruma é como uma neblina finíssima. Essa neblina só existe onde uma potência concentrada do Pai existe. De outra forma, ela é consumida e desaparece. Então, pode abrir os olhos. Assim sendo, algo naturalmente que faz realizar a nossa manifestação e manifesta é a consagração. A consagração épica de que diz respeito a uma época crística, exemplificada de algo milenar a consagração, mas Cristo trouxe algo tão ancestral e milenar e ele fez valer e viver e mostrar o que significa a consagração, na medida que esta potência divina em nós podemos consagrar a tudo aquilo que nos sustenta e faz vivos, e tudo consignado a nós. Ele exemplificou como seu próprio sangue. Exemplificou que existe uma passagem que passará através dele. A passagem através dele existe mesmo, mas não vai passar no meio dele. Mas esta passagem precisa estar em primeiríssimo lugar o Pai. Precisa ter uma totalidade imensa dentro disto, um ímpeto imenso dentro disto. Onde todas as nossas imbecilidades nós queremos arrancar, como arrancamos algo de nós. E está um feitio por empréstimo para nós, a consagração. E a consagração épica de Cristo, que foi o maior efetivo possível, antes de sua partida, ou seja, o que for, porque na verdade nunca partiu. É equidistante em todos nós. Então consagra-se o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a tríade perfeita. Consagramos o Pai e o Filho na medida que estamos no fundamento. E o Espírito Santo é um mistério profundo, é a redenção profunda, que fará valer, sem sabermos como, jamais. Podem abrir, podem retornar as mãos. Então a espiritualidade não está em algum lugar, que é algo que vê distorcido ela. A espiritualidade somos, não há modo que não seja em fundamento. Somos a própria espiritualidade, em todos os modos possíveis que elas possam reinar. E a bênção desta brisa, do bem-vindo, do som eterno, do bem-vindo. Salve, filhos e filhas.